Meu nome é Happiness e eu nasci numa cidade chamada Cedar Grove, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E eu vim de uma família grande, eu tenho 8 irmãos, comigo é 9, e com bastante problemas. Os problemas para mim começou quando eu tinha 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, que eu sofri um abuso. Uma pessoa muito perto de mim, na minha família, me abusou. Foi frequente por volta de alguns meses, né? Até que ele parou de vez, porque foi descoberto com uma outra pessoa que ele estava fazendo a mesma coisa. Cada ano que passava, aquele vazio veio crescendo, se tornou uma depressão profunda que eu precisava preencher. Eu comecei a querer preencher aquele vazio com coisas e pessoas, né? Eu comecei a usar roupas bem sensuais, né, para chamar atenção. Aí eu comecei a me envolver com rapazes, né, bem mais velho que eu. Ninguém sabia do que aconteceu comigo, do abuso. Só a minha irmã que também passou, né? Mas o resto da família ninguém sabia. Fora disso, tinha problemas na família. Então, os meus irmãos brigavam, o meu pai brigava com a minha mãe às vezes. Chegou num ponto, às vezes, de até bater nela, né? Tinha polícia sempre chegando na casa por causa das brigas. A gente morava num bairro que era muito quieto, muito calmo, mas toda semana vinha um carro do policial na nossa casa e todo mundo na área sabia, esse policial tá indo na casa do Nujokos, né, que é o sobrenome do meu pai. E eu percebia que realmente tinha alguma coisa errada, tanto que os meus pais são da Nigéria, né, e lá tem muita macumba. Meu pai, ele tinha lojas em Nova York, bem sucedidas, e de repente perdeu tudo, né? E todos esses problemas só aumentavam a depressão dentro de mim. E aos meus 15 anos de idade, um amigo da minha mãe convidou ela à Igreja Universal. E como ser mãe e ter essa influência na família toda, ela levou a família inteira, até meu pai. Ele ia na igreja. Ali começou. E por causa dos problemas que eu já sofri na minha infância e na minha adolescência, eu não demorei muito tempo para realmente querer Deus. Então, passou alguns meses e durante esse tempo todo, Deus estava me limpando por dentro. O pastor falava muito do Espírito Santo, muito. Aí surgiu o primeiro jejum de Daniel na Igreja Universal. E eu vi que realmente foi a mão de Deus, porque se não fosse pelo primeiro jejum, eu acho que ia demorar mais para eu receber o Espírito Santo, porque mostrou assim, o jejum me ensinou como realmente mostrar a Deus o quanto eu queria Ele. Eu estava muito decidida em que eu queria. Eu queria esse Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi o último dia do jejum de Daniel. Que dia! E realmente foi um que dia para mim. Era... surgiu uma felicidade inexplicável, uma paz dentro de mim, uma certeza de que agora Deus parecia que Ele falou naquele dia, naquele momento, foi domingo de manhã, 10 horas da manhã. Ele falou, eu estou dentro de você agora, eu estou contigo agora. Ninguém vai tirar você de mim, ninguém vai tirar eu de você. A gente é eu e você até o resto da eternidade. E para mim, não tem palavras. Eu não vou chorar. Mas não tem palavras. Foi muito especial. Porque eu sei, né? O sofrimento
o sofrimento, eu sei quão sozinha eu senti, né? Por muitos anos da minha vida. Eu sei as noites que eu não conseguia dormir por causa do medo, né? Medo de morrer, medo de tudo. Então naquele dia, eu nunca vou esquecer. Foi o melhor dia da minha vida. Nem no dia do meu casamento. Foi a segunda melhor dia da minha vida. Mas o dia que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Até a forma de eu pensar mudou. Finalmente encontrei o meu amor. Eu comecei a ver as pessoas não como pessoas, mas eu comecei a ver as pessoas como almas eternas, que precisavam também desse Espírito Santo que eu recebi. Só que quando eu recebi o Espírito Santo e veio aquele desejo enorme de servir a Deus, o diabo levantou contra mim, usando justamente as pessoas que eu mais amava no mundo, né? A minha família. Começou com a minha mãe. Ela saiu da igreja e da mesma forma que ela levou todo mundo para a igreja, com aquela influência de mulher, o diabo usou ela para tirar todo mundo da igreja, então só ficou eu. E nos Estados Unidos, se você não é uma pessoa de idade 18, você não pode fazer as suas próprias escolhas. Os seus pais são responsáveis por você. Meu pai, especialmente, ele me proibiu de ir na igreja. E teve dias que eu ia na igreja e ele ia atrás de mim, me buscava. Depois daquele dia, ele realmente me proibiu de ir na igreja. Quando as coisas começaram a ser realmente muito difícil para mim, eu percebi que era quando meu pai, ele me mandou pegar todas as coisas que eu tinha da igreja dentro do meu quarto, as camisas do grupo jovem, do Godlywood, até o meu uniforme, os livros, as bíblias que eu tive, tudo. Ele mandou eu colocar tudo num saco de lixo e ele queimou tudo. Eu fiquei quase um ano sem ir na igreja fisicamente, porque eu sempre falava que espiritualmente eu nunca saí. Eu nunca deixei o altar. Teve domingos, quando eu não podia ir na igreja, que eu só sentava no meu quarto, olhando o relógio. 9h55. A reunião vai começar em 5 minutos. Eu estou aqui. E aí eu começava a imaginar como que ia ser a reunião. Talvez o pastor está começando a orar pela família. Eu vou orar pela família. Então, nessa época, graças a Deus, começou a ter... o Bispo Macedo começou a fazer vídeos. Foi o início da gente colocar os vídeos das reuniões na internet. Graças a Deus, se não fosse por isso, eu não sei o que ia ser de mim. Eu vi realmente que era a mão do Espírito Santo cuidando de mim. E ali o Bispo Macedo começou a fazer o Santo Culto em celular, mas era em português. Eu não entendia português, mais um obstáculo. E eu lembro como se fosse ontem, eu estava cozinhando a janta dos meus pais. Eles estavam no trabalho, eu estava em casa sozinha, porque o resto da família estava fazendo o que bem queriam. Só eu que tinha que ficar em casa. E naquela noite eu falei para Deus, Deus, como que eu vou me alimentar espiritualmente falando se eu não entendo o que esse bispo está falando? Ele está falando uma língua que eu não entendo, mas eu preciso me alimentar. Senão eu vou morrer. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Depois daquela noite, eu não posso nem explicar muito bem como que aconteceu, mas parecia que os meus ouvidos começaram a detectar palavras aqui, outras ali. Aí eu comecei a juntar frases das reuniões do bispo. Depois das frases, eu comecei a ler os blogs e entender o português. Porque naquela época não tinha a tradução em inglês, não era exatamente o espírito que o bispo estava falando, né? Então eu precisava ouvir da fonte, assim, da fonte. Então,
pouco a pouco, eu comecei a entender. Aí eu comecei a ler, comecei a escrever até, comecei a buscar o Espírito Santo em português. Parecia que naquele 1 ano eu estava tendo uma relação com Deus como nunca antes. Eu cresci espiritualmente falando, vamos colocar assim, eu cresci. E dia após dia eu comecei a fazer aquelas reuniões como se fosse a minha igreja, né? Que eu não podia ir fisicamente, então eu preparava as coisas quando era para tomar Santa Ceia. Eu preparava as coisas escondidas, né, no meu quarto, quando os meus pais estavam no trabalho. E de ali eu estava fazendo. Aquele 1 ano eu fiquei aquele tempo, eu e Deus, e ouvindo as mensagens. Olha, era simples. Eu tinha 17 anos. Pela lei, eu era uma criança. Quando alguém completa 18 anos, pela lei, ela pode fazer as próprias escolhas. Então, quando eu completei 18 anos, era numa terça-feira. Assim que terminou minha escola, eu fui direta para a igreja. Direto para a igreja. Eu não queria nem saber. Eu não perguntei nada. E eu fui na igreja. E naquele mês, naquele primeiro dia, eu até cheguei a abraçar o local, né? Eu entrei, abracei o altar, chorei, porque nesse tempo todo, nesse 1 ano, eu não deixei nenhuma lágrima cair. E no dia que eu cheguei, assim, voltei fisicamente, eu chorei no altar. Falei, Deus, eu vou guardar todas essas lágrimas para depositar no altar do Senhor. Os dízimos, tudo que acumulou naquele tempo, tudo naquele dia. Eu falei, Deus, voltei, como se eu estava aqui o tempo todo. E eu vi a mão de Deus na minha vida. Graças a Deus, a minha família está na igreja. A minha família está na fé. Começando com a minha mãe. Ela voltou, os meus irmãos também. Até meu pai, que fez tanta coisa contra mim. Hoje eu tenho uma relação boa com meu pai. Ele até pediu perdão, uma coisa que eu nunca imaginava. Graças a Deus e graças à Igreja Universal, a minha vida hoje mudou completamente. Hoje eu sou casada, feliz no meu casamento. A minha família ama meu esposo. Hoje realmente eu sou feliz, não porque meu nome é felicidade, né? Mas é porque Deus, Ele realmente mostrou o poder dele na minha vida. E não tem como a pessoa ver o poder de Deus e não ser feliz. E não ter essa paz que vem de Deus.